Salve, salve, simpatia! Boa noite, meu povo! Vamos que vamos trabalhar? E aí, pessoal? Tudo certo? Todo mundo aí já que mandou os dois aí? Salve, salve! Vamos lá, deixa eu me achar aqui. Ontem eu fui com vocês até esse slide aqui, tá? Olá, olá para todo mundo aí. Nem vou citar hoje todo mundo aí, mas todo mundo que deu oi, sinta-se oiado por mim, certo? É, Bem, turma, vamos lá. Só para lembrar aqui, né? A gente falou da variante regional ontem de maneira completa. Eu prefiro não entender, pessoal, essas observações de vocês, tá? Então a gente ontem encerrou a variante regional e vimos a, a, a variante histórica. Começamos a ver a variante histórica. Turma, o que, que eu queria acabar, o que, que eu queria conseguir dizer ontem para vocês que no fim da aula eu não consegui? Olha só, esse primeiro texto do Antigamente, aqui do Drummond, ele nos mostra que um dos aspectos da variação histórica ou diacrônica da linguagem é com relação a termos, a ressignificações de expressões, tudo bem? Então, todo mundo já deve ter passado por isso em algum momento, né, isso se dizia antigamente, ou agora isso se diz de determinada forma e tal. E isso acontece, é uma variação histórica, né? Quer dizer, a gente vai mudando expressões, palavras, termos com o tempo. Um exemplo que eu gosto de usar para demonstrar isso, turma, é a canção Eduardo e Mônica, da Legião Urbana. Eu nunca lembro do verso anterior, tá? Mas tem um determinado momento da música que ele diz o seguinte. Como é que é, meu Deus? Blá, 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 blá. A Mônica de moto e o Eduardo de camelo. O Eduardo achou estranho e é melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo, né? É isso. Ele fala a Mônica de moto e o Eduardo de camelo, né? E eu lembro, assim, de ser jovem, pessoal, e vocês imaginem que isso faz muito tempo, né, pessoal? Porque eu sou jovem há muitas décadas já, né? Então, eu sou jovem há muito tempo. Eu me lembro de ser jovem, assim, e perguntar para o meu pai, né? Dizer para o meu pai assim, mas pai, não faz sentido, né? Eles estão eles estão em Brasília e o cara chega de camelo, né? A guria chegar de moto eu até entendo, mas o cara chegar de camelo não faz sentido, né? Se fosse no Saara, tudo bem. Obrigado, tá, pessoal? E aí o meu pai, obviamente, me disse, seu animal, seu guri burro, desgraçado, camelo é uma gíria que nós usávamos nos anos 80 para, pasmem, bicicleta, né? E eu, de fato, não sabia a época, né? Então, depois, tudo começou a fazer sentido, né? Para quem conhece... exatamente, com muito carinho. Para quem conhece a música, né? Não me pergunte. Não me pergunte, né? Mas para quem conhece a música, sabe que a música fica o tempo todo criando uma dicotomia entre o Eduardo, que é um guri novo, né? E a Mônica, que já é uma mulher super descolada e tal. E um dos elementos que usa para isso é justamente dizer que ele vem de bicicleta, né? Gurizote e tal, e ela já está de moto e tal. E a música inteira é sobre isso, né? Sobre ele ser um guri meio verde e ela uma mulher entendida e tal.
Sim, é verdade. É que sinceramente, eu vi o filme e achei o filme um qualquer coisa, assim. Então, eu não me recordo realmente da cena dele saindo de bicicleta, mas de fato, né, no filme deve ficar mais claro isso. Eu realmente não me lembro do filme, o filme não me marcou em praticamente nada, mas eu vi, né? É, eu, na minha época, já eu chamava a bicicleta de magrela, né? É, exato, mais ou menos aí. Eu chamava bicicleta de magrela, eu não sei o quanto isso é estranho para vocês, né? E aí eu sei que tem gente que chama de bici, que chama de bike e tal. Ó, a Priscila ainda chama de magrela, viu só, pessoal? Então, quem estava rindo de mim aí, ri da Priscila que eu quero ver, ó, né? Ó, a Joana já achou bastante estranho. Uhum. Ah, então, é só para mostrar, né? Essa questão da gíria, então, né, pessoal, ela, né, vai mudando assim de maneira impossível de ser mantida, né? Mas só para a gente ter ideia que esse é um dos elementos de variação da linguagem no tempo, né, dessa variante histórica. Perfeito, pessoal. Tudo tranquilo para vocês aqui nesse slide, nesses exemplos iniciais da aula hoje? Que daí a gente vai adiante. Aí, valeu, pessoal aí que mandou. Então, pessoal, agora a gente vai de outra pista que nós podemos ter da variante histórica ou diacrônica, pessoal, é justamente a questão ortográfica, pessoal. Aqui, o que nós temos é um registro de uma época na nossa língua em que a gente usava termos que vinham do inglês com uma grafia semelhante à do inglês, né, sem alterá-la. Depois a gente definiu que esses fonemas F com PH, quando trazidos para o português, iam receber a letra F. Né? Então, isso aqui é uma marca temporal da nossa língua. E aí acontece, assim, se vocês, por exemplo, encontrarem a palavra colmeia com acento no é porque provavelmente essa palavra, esse texto, esse livro, foi editado antes de 2016 e muito provavelmente antes de 2012, né? 2012 sancionou-se o nosso último acordo ortográfico e 2016 era a última data para se encaixar ali nele, né? Então, colmeia, ideia, assembleia, cefaleia, plebeia, todas essas palavras com acento, elas são de antes de 2016 e muito provavelmente antes de 2012. Ou seja, esses acordos ortográficos, eles também marcam variantes históricas da nossa língua. Yasmin, isso aí tu nem precisa esperar um dia, Yasmin. Se tu vai numa padaria em Santa Catarina e deixa bem claro pelo teu sotaque que tu é gaúcha, eles vão ficar esperando tu pedir um cacetinho, tá, Heber? Tu chega a ver, se tu chegar lá com sotaque gaúcho e pede pão francês, tu chega a ver, assim, eles desanimando, né? Porque tudo que eles estão esperando é para fazer a piada com o gaúcho do cacetinho, certo? Mas é bem por aí, tá? Então, a gente vai ter, pessoal, marcas ortográficas que também podem ser variante histórica, certo? A partir, né, dos acordos ortográficos que a gente teve, e a gente teve alguns, certo? Se eu não. Não vou falar datas aqui, porque eu não sou bom em datas, tá? Mas a gente teve aí alguns acordos ortográficos e tudo que foi editado antes de cada acordo ortográfico fica como um registro de variante histórica da língua. Beleza? Na ortografia, pegou a ideia, irmão? Pegou a ideia, irmã? Foi? Temos mais um exemplo de variante histórica
histórica, tá, pessoal? É quando a, a, a linguagem, a variante da linguagem, ela acompanha o, digamos assim, o comportamento social, tá? Tá aqui o nosso quadrinho, tá? A brincadeira é já no título ali com a evolução da língua, e aí nós temos ali os marcadores temporais. 1940, o que está rolando? Chega o rapaz ali todo garboso, né, na gatinha e manda: Vossa Mercê me permite um galanteio? És bela tal qual uma petúnia, né? No que a moça responde: sois muito abusado, certo? Depois a gente tem um salto temporal de 1940, estão vendo, para 1980. E aí o papo, vejam que, para provar que é 1980, ele tem mullets, né, pessoal? Tá? Tá ali, ó, os mullets no cabelinho, tá? Aí ele chega e manda para ela: posso te falar uma coisa? Acho você linda. E a menina: para, meu irmão tá olhando. Certo? No que, pessoal, nós damos mais um salto temporal e vamos para 2010. E aí o texto vai ser mais ou menos esse aqui. Se liga, mina, tu é a piriguete mais cachorra da balada. No que a menina responde: demorou, vamos sapecar geral. O irmão. Pessoal, sobre esse último quadrinho, tá? Eu acho, sinceramente, que o autor aqui do nosso quadrinho é muito otimista, tá? Quisera eu que os jovens... Olha aí, Yasmin, estou contigo, tá? Total apoio. Quisera eu que os jovens fossem assim tão... se sentissem tão livres quanto a sexualidade e a diversão. Infelizmente, o que a gente vê aí é uma geração de jovens conservadores que não sabem nem o que querem conservar, os desgraçados, mas querem conservar, né? Pessoal, como eu disse, eu acho isso aqui bastante otimista, tá? Esse de 2010. Mas o que me interessa aqui a perguntar para vocês é o seguinte: vamos começar de trás para frente agora. Vamos começar no quadrinho de 2010. Obrigado, obrigado. Para quem acha que eu estou certo, obrigado, pessoal. Eu também sempre acho que estou certo. Temos isso em comum, né? A pergunta que eu faço para vocês, pessoal, é: no terceiro quadrinho, a gatinha tá afim da função ou não tá? Sim ou não? As alternativas de vocês. Acho que fica bem claro que sim, né? Ela está afim da confusão ali, ela está afim do lesco-resco, né, e tal. Beleza. Deixa eu fazer a mesma pergunta sobre o segundo quadrinho, pessoal. Na opinião de vocês, no segundo quadrinho, a gatinha tá afim ou não tá do nosso rapazote de mullets? Aí, pessoal, as primeiras respostas que me apareceram aqui foram positivas. Eu também acho, né? Eu acho que ela manda ali um. Eu tô afim, mas vamos com calma que meu irmão tá olhando e tal. É aquele velho machismo, né, pessoal? Eu conheci muito bem esse machismo aí dos anos 80 e 90, né? Que era aquele machismo do tipo. ah, Todas as mulheres podem amar desde que não sejam a minha mãe e a minha irmã. Né? Minha mãe e a minha irmã nasceram virgens e vão morrer virgens e tal. Aquela coisa bem calhorda, né, e tal. A Yasmin já acha que talvez, tá? Yasmin, eu acho que tá, né? Ela não disse não, ela não disse para ele se afastar e tal. Ela disse só: olha, meu irmão tá olhando, vai com calma aí e tal. Por isso que eu tendo a pensar que sim, tá? Mas, assim, a interpretação é livre, tá, pessoal? Eu só estou induzindo vocês aqui para a minha interpretação, porque eu quero comentar algo específico. Agora, deixa eu perguntar para vocês sobre o primeiro quadrinho, pessoal.
No primeiro quadrinho, a gatinha tá afim ou não tá? Ó, já chegaram aqui. Até agora, as respostas foram unânimes em não. Né? Todo mundo mandando aqui para mim. Pessoal, então, deixa eu brincar de fazer um raciocínio interpretativo com vocês. Tá? Eu procuro... Aí, Yasmin, tu pegou o ponto. Eu procuro coesão e coerência. Tudo bem? No texto. Ó, a Joana também está no caminho e tal. Aham, bem por aí. Eu procuro coesão e coerência. O que que acontece, pessoal? O que que aconteceu na década de 50 que a gente considera uma revolução sexual e, obviamente, isso aqui falando do ponto de vista das mulheres, né? Exatamente, o anticoncepcional. Então, quando a gente fala de uma década de 40, pré-anticoncepcional, o que que acontecia? As pessoas podiam namorar antes de casar? Podiam, mas era aquele namorinho de portão, né? Essa coisa de... Deixa eu procurar um eufemismo aqui, pessoal. Essa coisa de brincar pelado não rolava antes do casamento. Por quê? Por causa do risco de gravidez, essa coisa toda. Faz de conta que reprodução é boa. Gostei desse eufemismo, tá? Eu preciso anotar ele depois. Né? Então, o que que acontecia? A menina, se ela tivesse afim do rapaz de fato, o que que ela tinha que fazer? Na primeira chegada do rapaz, ela tinha que dizer não, para mostrar para aquele rapaz que ela era uma guria direita, que ela era uma guria respeitosa e tal. Né? Para daí sim ele ver que valia a pena investir nela, que era uma moça direita, né? E aí eles evoluírem para um casório, enfim, para alguma coisa nesse sentido, certo? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que esse quadrinho ele não trabalha pura e simplesmente uma linguagem histórica. O que ele está trazendo é uma linguagem histórica que acompanha o comportamento social, certo? E que, de alguma forma, pode ser explorado em uma questão do Enem, por exemplo. Deu para entender aí o meu ponto, pessoal? Certo? Então, esse sois muito abusado, ele não é simplesmente uma negação, né? Ele é uma negação necessária àquele contexto. Algo que no contexto de 2010, por exemplo, não precisa mais. Né? E mesmo dos anos 80, embora houvesse aquele machismo ali que a gente tratou. Foi, gente? Tudo bem? E com isso, a gente fecha a conta, né, com as variantes históricas da nossa língua. Tá bem? E vamos passar agora para o terceiro e último caso, a variante social da linguagem. E let's go! De novo, eu fiquei no nome do artista, né, pessoal? E eu preciso mostrar esse artista aqui. Tá? O nome dele é Patativa do Assaré, pessoal. Tá? O Patativa do Assaré, pessoal, ele fez esse poema aqui, O Poeta da Roça. O Poeta da Roça, tá? E aí a gente vai fazer aquele velho esquema, tá? Vou fazer uma leitura completa e depois a gente vai traçar os comentários. 3, 2, 1, foi! Sou poeta das brenhas, não faço papé, de algum menestré ou errante cantor, que vive vagando com sua viola, cantando pachola percura de amor. Não tenho sabença, pois nunca estudei, apenas eu sei o meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre, e o fio do pobre não pode estudar. Ergam estátuas para esse homem, né, pessoal? Por favor, salve Patativa do Assaré, um dos gênios da raça, tá certo?
pessoal, o Patativa da Saré aqui, o que ele mostra? Ele mostra que, bom, primeiro vamos conversar um pouco sobre variante social. Uma tendência que a gente tem de pensar é com relação à escolaridade, ou um termo que eu detesto, tá, pessoal? Eu vou usar porque ele é um tanto quanto didático, mas eu realmente não gosto desse termo, tá? Que é o que a gente chama de capital cultural, né? Então, a variante social, ela se demonstra no acesso à escolaridade, né? No acesso que a pessoa tem a filmes, a teatros, a línguas estrangeiras, a viagens, a obras literárias, tudo isso, né, vai impactar nisso aqui. Aí a gente pega aqui uma variante popular ou uma variante vulgar da língua. E quando eu falo vulgar aqui, não é no sentido pejorativo, tá? Estou falando vulgar como sinônimo de popular, tá? Só que, pessoal, qualquer pessoa para quem vocês entregarem esse poema, a pessoa lê, e depois de ler, ela olhar para vocês e dizer: essa pessoa não sabe escrever, essa pessoa é ignorante, essa pessoa é analfabeto, foge dessa pessoa. Porque se a pessoa lê esse poema e se apega a esses detalhes, que o cara escreve errado, não sei o quê, é porque a pessoa não leu, ela ficou procurando erro de gramática, certo? Isso aqui é um poema maravilhoso, pessoal, e eu quero primeiro começar demonstrando para vocês o quanto ele é genial, por exemplo, do ponto de vista da construção do poema, né? Do ponto de vista formal do poema. É bem por aí, né, Yasmin? Sou poeta das brenha, não faço papel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sílabas poéticas, pessoal. Isso é chamado de verso alexandrino, tá? É nessa estrutura de verso, com 12 sílabas poéticas, por exemplo, que foi composta a Divina Comédia de Dante Alighieri, certo? Isso aqui é uma métrica clássica. Esse cara, ele domina recursos clássicos da poesia. Aí vocês dizem, mas métrica, não sei o quê. Olha aqui, presta atenção agora em mim aqui. Olha aqui, presta atenção em mim. Olha o sistema de rimas que esse cara fez. Ele fez um sistema de rimas em que o final do verso ímpar rima com a sílaba tônica central do verso par. Ó, a rima, normalmente a gente está acostumado com a rima lá no final do verso. Mas não é o que ele faz aqui. Ó, sou poeta das brenhas, não faço papel. De algum menestré, o errante cantor. Aí, ó, que vive vagando com sua viola, cantando pachola a percura de amor. Depois, não tenho sabeça, pois nunca estudei. Apenas eu sei o meu nome assinar. Olha aqui, meu pai, coitadinho, vivia sem cobre, e o filho do pobre não pode estudar. Então vejam que é um sistema de rima super complexo, não é aquela rima fácil que tu... Fácil, né? Mas não é aquela rima que simplesmente tu faz no final do verso. Não, é uma rima interna, ela se dá no final do verso e no interior do verso seguinte. Isso aqui é de uma beleza ímpar, pessoal, certo? Tudo bem, já convenci vocês de que Patativa do Assaré é gênio da raça. Beleza. Agora nós vamos falar de outro aspecto. Eu vou, pessoal, fazer aqui uma função. Não. Eu vou apagar tudo que eu marquei aqui, tá? Espero que não incomode ninguém. Porque eu preciso demonstrar para vocês outras coisas, tá? Sim, sim, né? A sílaba par do primeiro quarteto, as sílabas pares concordam entre si, né? Rimam entre si.
cantou e amou, assinar e estudar. Perfeito? Né? Daí a rima tradicional, aquela que a gente espera no final do verso. Isso aí, Yasmin, perfeito. Agora, pessoal, o que vai aparecer no Enem aqui para vocês? Vai sair uma afirmativa do tipo... eles não vão perguntar se é uma variante social. A prova vai afirmar que é uma variante social e vai perguntar sobre processos que ocorrem. Tá? E aí eu queria mostrar para vocês alguns processos que ocorrem aqui. Por exemplo, ausência de concordância de número. Pessoal, olha só, para eu falar as minhas melhores ideias noturnas, sei lá eu, ocorrem durante o sono. Só para falar que é mais de uma ideia, eu botei 5 palavras no plural. Foi? As minhas melhores ideias noturnas. O que eu quero falar? É mais de uma ideia. E aí eu boto 5 palavras no plural. O que a nossa linguagem coloquial faz, pessoal? A gente coloca no plural apenas o primeiro elemento e entende que todo o resto está no plural. As minha melhor ideia noturna. Se eu falo para vocês, as minha melhor ideia noturna, só de eu falar o as, vocês entendem que está tudo no plural. Vocês entendem que está tudo no plural. Foi? Entendem onde eu quero chegar? Então, essa ausência de concordância é uma marca de variante social. Tá? A redução do ditongo final. Papel e menestrel viram papel e menestré. Tá? A terminação em R que a gente corta. Cantor vira cantor. Amor vira amor. Assinar vira assinar. Estudar vira estudar. Tipo, é os guri, Letícia. Isso aí. Priscila, coloquial é toda e qualquer linguagem que a gente usa no dia a dia, em situações não formais. Tá? Então, isso aqui é coloquial e é popular. Foi, Priscila? Se não, aí. Outro processo, pessoal. Ó, a utilização de sufixos inesperados. O que ele quer dizer quando ele diz não tenho sabença? Ele quer dizer não tenho sabedoria. Mas ele trocou o sufixo de sabedoria pelo de sabença. Os dois sufixos fazem a mesma função, eles criam substantivos. Tá? A questão é que alguns sufixos são usados com umas palavras, outros sufixos são usados com outras. Aqui ele trocou. Foi? Outro fenômeno bastante comum, pessoal, na linguagem popular, a redução do dígrafo LH para um ditongo. Filho vira fio, mulher vira mulher. Vamos lembrar, pessoal, que tem aquele poema clássico do modernismo brasileiro. Para dizerem milho, dizem mio. Para melhor, dizem mió. Né? O poema encerra dizendo: para telhado dizem telhado, e seguem construindo telhados. Né? Então, esse poema moderno ele é justamente uma crítica sobre isso. A gente está olhando para essas pessoas e dizendo: para dizer melhor, eles dizem mió, ou seja, eles falam errado. E o que a gente vê no final do poema? Para dizerem telhado, eles dizem telhado. E seguem construindo telhados. Ou seja, essa gente que dizem que fala errado, essa gente ignorante que não sabe usar o português, essa gente construiu o Brasil. Né? Essa gente construiu essa nação. Não foi quem fala bonitinho, quem fala empolado. Tá? É quem fala como o povo fala, porque quem construiu a nação é o povo, foi o povo e continua sendo o povo. Foi, meu povo? Tudo bem?
Ah, essa questão da língua popular, ela é tão cara para mim, pessoal, que eu vou trazer mais um exemplo disso aqui para vocês. Tá? Uma vez chegaram para um poeta chamado Zé da Luz, e disseram para ele que para fazer poema de amor e tal, tu precisava usar as palavras corretas, né? Usar a gramática correta e tal. E o Zé da Luz respondeu com um poema. Eu só quero dizer para vocês, pessoal, que eu fico muito triste por vocês, porque vocês vão escutar isso aqui na minha voz, tá? Mas a minha indicação, vocês vão escutar isso, quem for escutar pela primeira vez, vai escutar pela primeira vez na minha voz, tá? Mas depois eu indico que vocês procurem isso na voz do Lirinha. Eu acho que vocês vão encontrar mais fácil no Cordel do Fogo Encantado, tá? O Lirinha, que é o vocalista, ele recita esse poema lindamente, tá? O que eu faço aqui não é nenhuma sombra pálida dele dizendo esse poema, tá? Mas vocês não têm muita alternativa a não ser me aturar, tá? Então o poeta Zé da Luz fez o seguinte poema. Eu acho que eu vou ter que sair da frente aqui. Já vou começar lendo, tá? Ai, se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse. Se para o céu nós a subisse, mas porém acontecesse de São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse, e tu com eu insistisse para que eu me resolvesse, e a minha faca puxasse, e o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse, e o céu furado arriasse, e as virgens toda fugisse. É bonito demais isso aqui, né, pessoal? Zé da Luz mandou essa pedrada para nós. Vai dizer que isso aqui está em português errado? Vai dizer isso na ponte que o partiu, né? Não na minha aula, não na minha frente, certo? O que nós temos aqui, pessoal? De novo, né? Um lindo poema e tal, em que vários processos aqui ocorrem. Nossa, já está no final da minha aula, deixa eu mostrar rapidinho alguns. Primeiro, ele pega o verbo ser, que é um verbo anômalo, porque não possui radical, tá? E ele conjuga como se fosse um verbo regular. Então, ele não diz, ai, se fosse, né, criando uma possibilidade. Ele usa a base ser, né? Ai, se cesse. Aí nós temos de novo, né? Aí nós temos aqui, ó, o nós vira nós, que nem o mas às vezes vira mais, tá? O final inho, que vira simplesmente in, né? Juntinho vira juntim, é um processo popular, tá? O processo de inserção de uma vogal inicial, né, pessoal? A subisse vai aparecer aqui de novo em... Cadê o meu cursor? A resolvesse vai aparecer em a voar, vai aparecer em abaixar, tá? Bom, baixar e abaixar, tanto entrou o A entrou no abaixar, que hoje a gente tem até usos específicos para cada um, né, pessoal? Que mais aqui, pessoal, que eu queria chamar a atenção de vocês? Aqui, ó, talvez, esse fenômeno aqui já foi questão de prova. Tinha, assim, uma alternativa e tu tinha que dizer, tinha a palavra talvez, com Z, e a palavra sorto. E era o gabarito, tá? Era a alternativa correta. Tinha que dizer, marcar aquela que as duas palavras tinham o mesmo processo de modificação. Qual o processo? Na posição do L em final de sílaba, trocar por R. É o que acontece em
talvez para talvez e solto para sorto, certo? E o último caso que eu quero mostrar para vocês é quando a gente tem essa terminação nasalizada em M, né, que normalmente é reduzida. Virgem vira virge, homem vira homem, certo? Então, o que eu quero que vocês entendam é a variante social, tá? Vai trazer alguns desses processos, principalmente quando a gente fala de uma linguagem popular. Ok, gente? Tudo certo? Pessoal, desculpa, mas eu vou ter que dizer isso para vocês, tá? Faltou um slide da variante social, mas eu não consigo dar em 1 minuto, então a gente vai acabar essa variante social na aula que vem, tá? Só para não ficar atropelado, porque é um outro elemento que eu preciso chamar a atenção. Semana que vem, então, a gente fecha esse conteúdo e ainda de lambuja a gente vai ver uma questão do Enem sobre tudo isso aqui para a gente fechar o conteúdo. Certo, gente? Beijo no coração de vocês. Muito obrigado pela atenção e pela paciência. Nos vemos na terça-feira. Aproveitem o feriado, pessoal. É dia do trabalhador, não do trabalho. Tá? O trabalho que se ferre. Nós somos trabalhadores. Beijo, fui.